Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1098. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 18 minutos da segunda-feira, 22 de junho de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, com mais tarifas a caminho. E muito preocupado, noites de insônia, em função dessa dinâmica internacional pantanosa com múltiplas incertezas. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. E começo com uma pergunta. Professor Bagdadi, o Estreito de Hormuz está aberto, está fechado, está aberto, fechado, está fechado, aberto? Como estamos em relação ao importantíssimo Estreito de Hormuz? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza com S. Vamos lá para esse bate-papo 1098. Um prazer estar aqui mais uma vez, iniciando mais uma semana. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Petit Jornal. Daniel Souza, o Estreito de Hormuz vai precisar daquela plaquinha, Daniel, de aberto e fechado, porque tem que ver hora a hora, Daniel. Nesse momento, está fechado. Tá? O Irã fechou e eu acho importante a gente ter um pouquinho do contexto, né? A gente falou na semana passada sobre o acordo que foi alinhado ali entre Estados Unidos e Irã, né? Então os dois alinharam, quais vão ser os termos do acordo e tudo. E uma das coisas que a gente trouxe aqui foi que abria-se naquele momento um período de 60 dias de negociações, que estavam marcadas para começar, e de fato começaram no dia de ontem, no domingo, dia 21 de junho. Hoje, portanto, nós estamos no segundo dia das negociações. E as negociações estão acontecendo na Suíça, mais especificamente no resort de Bürgerstock, né? Então eles estão reunidos lá, os negociadores, a delegação americana sendo liderada, inclusive, pelo vice-presidente, né, o J.D. Vance. Agora, Daniel, aconteceu de tudo entre o domingo, né, o início das negociações do domingo, e amanhã de hoje, né, amanhã dessa segunda-feira. De acordo com a Fox News, e a única fonte que a gente tem para isso é a Fox News, o Trump já teria dado teria feito um discurso nos bastidores extremamente ameaçador ao Irã. Segundo a Fox News, o Donald Trump teria dito para os líderes iranianos que o Irã deixará de ser um país caso insista em fechar o estreito. Spoiler, o Irã foi lá e fechou o estreito, tá? Então, só para a gente ver como é que tá o clima dessa negociação, mas os próprios Estados Unidos disseram, né, por meio de outros integrantes, que o Irã teria, inclusive, dificuldade de fechar o estreito, porque agora já não teria mais condições e tudo. Agora, a partir do momento em que o Trump fez essas ameaças, a Tasnim, que é a agência semi-oficial de notícias do Irã, então ela não é exatamente ligada ao governo iraniano de forma direta, mas ela normalmente reproduz aquilo que o governo iraniano fala, né? As manifestações do governo do Irã. Então, segundo essa agência de notícias, a delegação iraniana se recusou a retornar à mesa principal de negociações depois das ameaças do Trump. Então, o discurso é: bom, a gente está aqui para negociar. Aí o cara vem e diz que a gente vai deixar de ser um país. A gente não vai embora da negociação, mas a gente só vai trocar memorandos via intermediários, via Catar e Paquistão. Os Estados Unidos negaram que isso tenha acontecido. Eles negaram que o Irã tenha deixado a mesa de negociações e disseram que as negociações, Daniel, se estenderam até de madrugada, falando sobre assuntos nucleares, Estreito de Hormuz, sobre o Líbano e outros assuntos pertinentes à negociação. Agora, ao mesmo tempo, Daniel, o Irã está pedindo que os Estados Unidos cumpram os termos definidos antes de avançar com a negociação mais importante, que é a questão nuclear. A gente falou sobre isso na semana passada. Os termos da negociação a gente pode falar sobre a questão nuclear, mas primeiro a gente vai ter o descongelamento de recursos iranianos no exterior, que estavam congelados há bastante tempo, e a isenção de sanções para exportação de petróleo, que são chamados waivers. Segundo o Irã, olha, a gente só vai começar a negociar a questão nuclear no momento em que esse passo for dado. Antes disso, nada feito. Antes disso, a gente vai ficar esperando que esse passo seja dado. Em meio a esse cenário todo, no entanto, como a gente já falou aqui outras vezes,
Israel está desesperado com esse acordo. Israel não quer que esse acordo siga adiante e, portanto, Israel seguiu fazendo ataques contra o Hezbollah no Líbano e o Hezbollah respondendo contra Israel. Dessa maneira, o que o Irã disse é: isso representa uma violação do cessar-fogo, uma violação do acordo que nós temos até agora e, portanto, o Estreito de Hormuz está fechado. O Irã fechou o Estreito de Hormuz mais uma vez. O Trump voltou para a rede social, fazendo de novo, né, mensagens extremamente agressivas contra o Irã. Então disse ele, abro aspas, o Irã deve parar imediatamente os seus proxies. Proxies são seus aliados ali no Líbano, né, principalmente o Hezbollah, altamente pagos de causarem problemas. Se não fizerem, atingiremos o Irã com muita força novamente, exatamente como fizemos na semana passada. Só que mais forte. Ele quis comparar, né, mas ele queria dizer que era porra, mais ainda. Então, o clima está muito tenso, Daniel, como a gente já tinha imaginado. O acordo que foi alinhado, ele não é exatamente um acordo simples de ser cumprido e tem que contar com a colaboração de países que não estavam na mesa de negociações, como o Irã, como Israel. Se Israel continuar atacando o Líbano, a tendência é que a gente tenha um problema sério na manutenção de qualquer tipo de arranjo nesse sentido. Agora, é interessante, Tanguy, porque o jornal britânico Financial Times, ele publicou que teve acesso a um documento da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, a agência governamental iraniana criada em maio. Aliás, a gente já falou sobre ela aqui no Petit Jornal. Esse texto, ele exige que todas as embarcações devem possuir uma pólice de seguro válida aprovada pela autoridade. O seguro é fornecido gratuitamente, por enquanto, mas a autoridade se reserva o direito de introduzir taxas de seguro no futuro. Essa autoridade, na prática, então, Tanguy, ela concretiza uma ameaça que nós temos falado sobre ela aqui no Petit Jornal, de que o Irã pretende, em algum momento, cobrar taxas de passagem ali pelo Estreito de Hormuz. Aliás, o Irã já havia anunciado, nós falamos sobre isso aqui no Petit Jornal anteriormente, a intenção de cobrar $2 milhões por embarcação por travessia, embora esse valor possa ser eventualmente negociado. A autoridade estabeleceu uma rota obrigatória próxima à costa iraniana, com coordenadas específicas, e qualquer desvio ou utilização de rotas alternativas é estritamente proibido e será tratado como uma violação. Armadores hesitam, em usar rotas alternativas por temor que o Irã tenha instalado minas no meio da hidrovia. E nessa última sexta-feira, o Irã disparou tiros de advertência contra embarcações no estreito, segundo pessoas familiarizadas com a situação. É importante registrar, Tanguy, que a cobrança de taxas de passagem contraria a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar e Direito de Livre Passagem em Águas Internacionais. Mas nem o Irã, nem os Estados Unidos são signatários dessa convenção. Nós tivemos uma corrida, de embarcações para tentar deixar o Golfo Pérsico na última quinta-feira. Na manhã de sexta-feira, o tráfego já estava bastante reduzido. Você tem aí relatos de marinheiros que estão retidos na região há mais de 100 dias. E a questão do Estreito de Hormuz segue indefinida, que é o elemento mais importante para o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos acredita que a reabertura do Estreito de Hormuz, lembrando sempre, é uma reabertura de algo que estava aberto antes do início desse conflito. Mas é uma reabertura que terá sempre uma sombra sobre ela. Afinal, o Irã se reserva o direito de eventualmente cobrar taxas na passagem, ou eventualmente pode voltar a fechar o estreito, como aconteceu justamente nas últimas horas. O Irã não precisa mais de uma bomba atômica, Tanguy, ele já tem uma bomba atômica. Essa bomba atômica é justamente a capacidade de fechar, de acordo com os seus interesses, o Estreito de Hormuz, o que obviamente irrita profundamente o Donald Trump, porque afinal ele contava com essa reabertura para garantir a queda do preço dos combustíveis e, consequentemente, a queda da inflação nos Estados Unidos e alguma recuperação em termos de sua popularidade.
E nos últimos dias ele destacou, né, que os 300 bilhões de dólares não serão pagos pelos Estados Unidos, sugerindo ali que vão ser pagos pelos aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Aliados que devem estar felicíssimos com os Estados Unidos. Afinal, eles são bombardeados pelo Irã por serem aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vêm em seu socorro e os Estados Unidos espetam uma conta neles de 300 bilhões de dólares para reconstruir o Irã que os bombardeou, sendo que eles não declararam guerra ao Irã e não estiveram em um conflito direto com os iranianos. E um Certamente conflito que fecha o Estreito de Hormuz, que os prejudica diretamente. O Estreito de Hormuz que estava aberto antes. Você imagina. que os prejudica diretamente, que leva ali a prejuízos enormes, inclusive com bombardeamento de infraestrutura da região e, consequentemente, um impacto mais alongado no tempo. É claro que a gente está falando de um contexto onde a presença dos Estados Unidos naquela região está bastante fragilizada. É bem verdade que a grande aposta dos Estados Unidos é a seguinte: Tanguy, o Kuwait vai me abandonar? Vai nada, o Kuwait vai me abandonar. Vai ficar agora, quem que vai defender você, Kuwait? Eu não te defendo, mas eu tenho base ali e, bem ou mal, eu garanto a sua existência. O Catar vai me abandonar? Vai nada. Emirados Árabes Unidos agora vai virar anti-americano. A Arábia Saudita vai virar anti-americana. Vai nada. Eles vão pagar a conta, vão reclamar, vão pagar a conta, vai ficar tudo bem. E eu, United States of America, continuarei tendo ali uma presença muito forte na região, até porque Rússia e China não apareceram. Já agradeci, inclusive, aos únicos homens que eu respeito nesse planeta, que são homens poderosos, né? O Xi Jinping e justamente o Vladimir Putin. De qualquer maneira, é muita indefinição e muita imprevisibilidade no acordo que dá sinais aí de muita fragilidade. E, Daniel, tem uma chance remota, é verdade, de termos um Irã e Estados Unidos em território americano na Copa do Mundo, viu? Eu confesso que eu tô torcendo por esse caos aí, esse jogo vai ser interessantíssimo. Se acontecer, né, mas eu tô achando bem difícil, né, os dois têm que ficar cada um em segundo no seu próprio grupo. Aliás, quando a gente vê a Copa do Mundo, né, Daniel, não sei você, mas eu sempre fico com um sentimento de que, caramba, tem tanto lugar que eu queria visitar, cara, que a gente vai tendo contato, né, com outros países, né, e tal. E toda vez que eu penso em viajar, Daniel, eu penso que para fazer a mala, a Insider Store é minha maior aliada, viu? A Insider Store ela tem versatilidade para você fazer mala para qualquer clima. Você vai para um lugar frio, a Insider Store está lá. Você vai para um lugar quente, a Insider Store está lá. E você pode, inclusive, ir para algum lugar que de manhã tá frio, de tarde tá quente, de noite tá frio de novo, aquele friozinho e tal. A Insider Store te permite essa versatilidade para você levar numa viagem menos peças, mas tendo mais opções. A Insider Store ela tem toda essa tecnologia, essa capacidade de ter isolamento térmico, ela seca rápido, se eu lavar a roupa na viagem, seca rápido, não dá mau cheiro, né? Tudo isso a Insider Store traz e até amanhã, né? A gente está falando isso aqui no dia 22, na segunda-feira, dia 22. Até dia 23, a Insider Store oferece para você, que é ouvinte do Petit Jornal, 5% de desconto adicionais para pagamento no Pix. Então, se você viaja com frequência ou tem planos de fazer viagem em breve, a Insider tem tudo o que você precisa, com desconto como ouvinte do Petit Jornal e mais 5% off no Pix, só até amanhã, dia 23 de junho, Daniel. Até amanhã, gente. Não percam, aproveitem essa oportunidade. Link no descritivo desse episódio, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tanguy, avançando para a próxima pauta, registro que na última quinta-feira, Cuba aprovou um pacote bastante ambicioso de reformas econômicas. Esse pacote foi aprovado na Assembleia Nacional por unanimidade. Todos os deputados votaram a favor, levantando ali as mãos. É uma proposta que foi formalmente apresentada pelo primeiro-ministro Manuel Marrero e teve ali o apoio também da cúpula do Partido Comunista Cubano e do ex-presidente Raul Castro, que segue ali bastante influente aos 95 anos. Quando a gente pensa nas medidas, as principais delas são as seguintes. Nós teremos em Cuba a abertura a investimento privado nacional e estrangeiro no setor bancário e cambial. O setor privado poderá receber aportes antes restritos no setor de agricultura e turismo. Empresas estatais poderão ser transformadas em entidades comerciais, como sociedades autônomas e, consequentemente, potencialmente teriam ali o seu capital aberto.
empresas privadas estão autorizadas a ter mais de 100 empregados, ou estarão autorizadas a ter mais de 100 empregados. O capital estrangeiro terá ampliada a sua permissão de participação no setor privado, pessoas físicas poderão abrir contas em moeda estrangeira dentro de Cuba, cubanos poderão ter mais de um negócio e negociar salários internamente. Ou seja, a gente tem uma série de elementos que ampliam a abertura que a economia cubana tem experimentado ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, a bem da verdade, desde a época do Fidel Castro, você já tem tido ali movimentos de abertura da economia. Não há qualquer alteração no regime de partido único, que seguirá comandado pelo Partido Comunista Cubano. E o governo não divulgou prazo para a implementação de medidas, o que sugere que a gente está tendo uma sinalização do governo cubano para Donald Trump. Olha, está aqui aprovado o pacote. Agora, para que eu implemente efetivamente o pacote, eu preciso aí de uma sinalização do seu lado de que vai tudo ficar bem entre nós, né? Que você não vai tentar nada mais ousado contra mim. O presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, destacou o seguinte, abre aspas, são transformações que visam corrigir o rumo, mas sempre em defesa do socialismo, fecha aspas. Não é exatamente socialismo esse pacote de medidas, nem defesa do socialismo, mas enfim, faz parte ali da retórica dele de destacar que o regime está defendendo aquilo que sempre lutou ao longo das últimas décadas. Não me parece, Tanguy, que será suficiente para o Donald Trump e para o Marco Rubio. Afinal, eles querem um troféu, né? Eles querem botar ali no seu currículo que mudaram o regime cubano, mesmo que isso não signifique necessariamente mudar o regime, como aconteceu exatamente na Venezuela. Na Venezuela você capturou o Maduro, não mudou o regime, mas você pôde dizer para o público interno que você mudou o regime sem ter mudado o regime. Em Cuba, me parece que algo semelhante precisa ser feito, quer dizer, o Trump precisa de um troféu, o Marco Rubio precisa de um troféu. Essas reformas são importantes, são reformas que o regime está fazendo para tentar sobreviver, é disso que se trata, diante dessa crescente pressão dos Estados Unidos, mas a tendência é que continue havendo ali algum tipo de pressão para que Marco Rubio tenha no seu currículo, olha, eu mudei o regime em Cuba, mesmo que isso não necessariamente signifique uma mudança do regime em Cuba. Vale a pena acompanhar, mas tivemos aqui Cuba fazendo uma sinalização em direção aos Estados Unidos, sem prazo ainda para a implementação dessas reformas, mas o suficiente para dizer, olha, estou disposto a fazer reformas, a abrir minha economia, a deixar o investimento estrangeiro entrar em grande quantidade, a permitir realmente a participação de vocês americanos, mas eu preciso também aí de um gesto do lado de vocês de que vai ficar tudo bem por aqui. E já que você trouxe a conversa para a América Latina, Daniel, tivemos uma eleição, que para o Brasil também é bastante importante, no dia de ontem, no domingo, dia 21 de junho, a eleição colombiana, o segundo turno da eleição colombiana, e temos, muito provavelmente, um novo presidente à direita. Lembrando que o Gustavo Petro, que é o atual presidente, é o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. E já acabou, Daniel, já temos, portanto, a volta da direita, uma direita até bem mais à direita do que presidentes anteriores, com a vitória de Abelardo de Espiella, que se tornou, portanto, o novo presidente. Por que eu falei provavelmente? Porque a gente tem na Colômbia, e alguns outros países da América Latina fazem algo parecido, uma apuração rápida. Essa apuração rápida é, cada sessão pega ali as atas, faz uma contagem rápida e emite, olha, aqui a diferença foi tanto a tanto. Tá? Aqui o candidato tal ganhou com tantos votos de diferença, que foram tantos votos para um, tantos votos para outros. Agora, essa contagem ela é muito rápida, é a contabilização ali das atas, só que depois você tem a contagem oficial. A contagem oficial é voto a voto. Essa naturalmente demora mais tempo, ela normalmente confirma a contagem preliminar, mas a gente tem um detalhe nessa eleição que aconteceu no dia de ontem, Daniel. O Abelardo de Espiella, ele conseguiu 49,66% dos votos. Eu estou indo até a segunda casa decimal de propósito. Tá? 49,66% dos votos, enquanto o Ivan Cepeda, que é o candidato do governo, né, o candidato do Gustavo Petro, conseguiu 48,7%. Você deve ter reparado, Daniel, você que é um cara bom de matemática, que a soma não dá 100%,
porque na Colômbia eles consideram os votos brancos como votos válidos. Então não dá 100% mesmo, porque teve 1,6 e pouquinho ali de votos brancos. Então o Abelardo Espiella, Daniel, ele ficou com 0,96 ponto percentual à frente do seu oponente. É menos de 1%, Daniel. Isso dá 250 e poucos mil votos, menos de 300 mil votos de diferença. Então, claro que na contagem oficial, qualquer diferença pode mudar o resultado, mas ainda assim, normalmente, assim, historicamente, a diferença é tão pequena entre uma contagem e outra que dificilmente alguém tira essa vitória do Abelardo Espiella. O Abelardo Espiella, Daniel, ele é um advogado que ficou conhecido, inclusive, porque ele defendia qualquer um. Ele defendeu o narcotraficante, ele defendeu o aliado do Maduro. Defendeu como advogado, né, Tanguy? Como advogado, exatamente. Perfeito, né? Durante a carreira profissional dele, né, como advogado, ele foi advogado de pessoas, né, bastante questionáveis, e o que ele sempre disse era: eu, como sou milionário, eu sou um cara bem-sucedido profissionalmente, eu estou muito mais bem preparado para conduzir o país do que qualquer político de carreira. É um discurso, Daniel, que não é muito diferente do discurso de El Salvador, né? O discurso do Bukele. A gente falou sobre isso aqui, como é que o Abelardo Espiella, em grande medida, ele reproduz o discurso do Bukele em El Salvador, que não é muito diferente do que a gente tem com Milei na Argentina, do que a gente tem com o Daniel Noboa no Equador e o que a gente tem no Chile, né? São discursos parecidos, é uma direita com uma cara mais ou menos parecida, que está ascendendo agora também na Colômbia. Então, claro que agora a gente vai ter que esperar, Daniel, a contagem oficial, mas ele já cantou vitória, né? Enfim, para ele a coisa já está resolvida, só que a gente teve um discurso por parte do presidente, o Gustavo Petro, dizendo que, olha, tivemos fraude. Surpreendendo ninguém, tá, Daniel? Quem pede vai dizer, teve fraude, hein? Teve fraude, temos que ver como é que vai ser essa contagem oficial, mas muito provavelmente nós teremos a vitória de Abelardo Espiella superando Ivan Cepeda. O Ivan Cepeda, de fato, Daniel, não é o cara mais popular da Colômbia. O Gustavo Petro, né, atual presidente, não tem uma popularidade muito elevada também. E a Colômbia ela continua tendo uma discussão muito viva, muito importante, isso há muito tempo. O Petit Jornal, aliás, o Petit Jornal vai completar 10 anos essa semana agora, tá? Amanhã, 23 de junho. Na primeira semana de Petit Jornal, essa foi uma discussão grande que a gente fez com relação àquele referendo sobre o acordo de paz. Então você tem a esquerda colombiana dizendo, gente, o que mais importa é a gente ter paz, acabar com essa guerra civil, que já dura décadas, e a direita diz, olha, não é bem assim, a gente só pode acabar com essa guerra no momento em que houver uma punição de todos os responsáveis, todos os guerrilheiros, todos os terroristas e tal. O Gustavo Petro, Daniel, ele fez campanha para o Cepeda, né, que deveria ser o seu sucessor, enfim, o seu candidato, dizendo que, olha, com ele a gente vai ter uma paz total. O que o Abelardo Espiella diz não vai ter paz total coisa nenhuma. A gente tem que ir para briga com esses narcoterroristas, com esses narcotraficantes. A gente não pode deixar pedra sobre pedra com relação a esses caras. Então, é um cenário muito tenso na Colômbia, né, do ponto de vista eleitoral, uma diferença muito pequena, mas ao que tudo indica, Abelardo Espiella, mais uma vez, uma direita, essa nova direita latino-americana, ou sul-americana, ou latino-americana, né, já que a gente está falando de El Salvador também, chegando ao poder em mais um país importante para o Brasil também, uma economia importante aqui na América do Sul, um país com quem o Brasil tem uma fronteira muito relevante no norte do país, Daniel. Tanguy, registro que no episódio da noite de hoje do Petit Jornal falaremos sobre a queda do primeiro-ministro do Reino Unido, né, que acabou sinalizando a sua demissão. Agora, Tanguy, para encerrar o nosso episódio de hoje, podemos avançar para a geleia da Shakira? Por favor, Daniel, para a gente começar segunda-feira com um pouquinho mais de doce, Daniel. Vamos lá. Tanguy, na geleia da Shakira de hoje, eu quero repercutir o lançamento de um livro de 2 jornalistas do New York Times que acontecerá nessa terça-feira, dia 23. O livro se chama Regime Change, então troca de regime, o que me parece bastante forte, tratando-se da temática que será abordada. Então, os 2 jornalistas são Maggie Haberman e Jonathan Swan, e eles acabaram entrevistando o presidente Donald Trump e tivemos aí uma série de informações que foram antecipadas pelo site Axios. E o que acaba sendo relatado pelo site é que Donald Trump, Tanguy, exibiu orgulho
em se colocar como o homem mais poderoso da história. Você não ouviu errado, Donald Trump é o homem mais poderoso da história. O Trump recitou ali quem seriam os homens mais poderosos da história, junto com ele, claro que nenhum deles tão poderosos quanto o próprio Trump. Ele citou Júlio César, Alexandre o Grande, Átila Uno, Gengis Khan, Napoleão, Stalin, Mao, Hitler. Agora, claro que todos estão aquém do poder do próprio Trump, e num determinado momento o Trump diz, abre aspas, ele não tinha aviões, certo? Não dava para viajar por aí, fecha aspas. O Donald Trump, rapaz, o Donald Trump é uma criança, Tanguy. Por que eu sou mais poderoso? Porque eu tenho avião, ninguém deles tem avião, então, consequentemente, eu sou mais poderoso. Poder, Daniel, reside na sua capacidade de viajar. É na capacidade de Se você não viajar. tem capacidade de viajar, você não é poderoso. É lógico. Imagina se Alexandre o Grande foi tão poderoso quanto eu, se Alexandre o Grande nunca entrou no avião. Mas, enfim, o Donald Trump também destacou que não há limites para o seu poder como presidente desde que ele entrou em guerra com o Irã. Descreveu o acordo com o Irã como equivalente à rendição incondicional iraniana e a uma mudança do regime. O regime iraniano está mudando através desse acordo. Você não sabia? Ou Tanguy não sabia? Sim. A revolução que está acontecendo lá. Também destacou que Israel não existiria se não fosse ele, Donald Trump. Afinal, Israel foi criado agora, né, Tanguy? Israel se defende apenas desde que Donald Trump se tornou presidente. Mas, enfim, nós temos aí um presidente que interrompeu a guerra com os iranianos porque ele teve ali uma oportunidade de uma rendição incondicional dos seus inimigos diante daquele conflito. Mas fica aí o registro. Você que acha que é poderoso, não é. Ninguém é mais poderoso do que Donald Trump. Nunca, jamais, ninguém foi tão poderoso quanto Donald Trump, porque Donald Trump tem avião. E se você não tem avião, você não pode ser tão poderoso quanto ele. Não pode ser. Perfeito. Daniel Souza, obrigado. Agora finalmente, tudo fez sentido, Daniel. A própria essência do que é poder foi ressignificada. Agora sim eu entendi tudo. Muito obrigado por essa geleia, Daniel Souza. Dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Muito obrigado a vocês que estão aqui junto com a gente, a vocês que nos acompanham. Amanhã, aliás, Daniel lembrou que é exatamente amanhã, né, o aniversário de 10 anos do Petit Jornal. Eu queria deixar um agradecimento antecipado a todos vocês e lembrar que no dia dos 10 anos a gente vai ter uma aula gratuita que vai acontecer no YouTube do Petit Jornal. Entra no site do Petit Jornal, petcursos.com. Na verdade, você pode entrar no Petit Curso ou no petjornal.com.br e você vai ter as informações sobre essa aula gratuita. petcurso.com.br ou petjornal.com.br. Vão ter lá as informações sobre como é que você faz para assistir. Eu tenho certeza que você vai curtir ainda mais que você está em clima de Copa do Mundo. A gente vai falar sobre Dona FIFA. Ô, Dona FIFA, tem uma conversa séria amanhã, hein, FIFA? Tá muito poderosa, hein? O que fez com que a FIFA ficasse poderosa assim, rica assim, influente assim? Tudo isso a gente vai falar na aula que vai acontecer amanhã, às 19 horas, no YouTube do Petit Jornal. Fica aqui também o meu agradecimento antecipado a todo mundo que prestigia o Petit Jornal. O Petit Jornal que faz 10 anos amanhã, 23 de junho de 2026. Aliás, se você gosta do Petit Jornal, celebre com a gente, marque a gente nas redes sociais, divulgue o Petit Jornal, porque é um projeto do qual nós nos orgulhamos bastante e agradecemos demais a companhia de vocês ao longo de todo esse tempo. E nós só estamos aqui porque vocês estão aqui e por isso fica o nosso muito obrigado. E fica também o agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, que são fundamentais para a continuidade do nosso projeto. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado, nem de uma grande produtora. É um produto artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é de fundamental importância e por isso sempre registramos em todo o episódio um agradecimento especial a eles. Fica aqui também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Chave Pix no descritivo desse episódio. Tem o link do Apoia-se, que acaba sendo também uma alternativa bacana. Tem o link do Patreon, que é uma forma interessante, principalmente para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, ainda hoje temos mais um episódio, vai ser gravado mais tarde, para a gente poder falar sobre os assuntos dessa segunda-feira, além da situação britânica, como você antecipou. Daqui a pouco a gente está de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.
Acesse www.petitjornal.com.br.